Esse é o terceiro episódio do podcast Viver Bem com Avante Médico. Hoje, a nossa convidada é a doutora Maria Fernanda. Ela atua aqui na clínica como dermatologia clínica e estética. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, muito boa tarde, Lari. Obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar especialmente do melasma. Doutora, para a gente começar, antes de entrar na parte de melasma, eu gostaria de ver com a senhora como foi sua trajetória, né, na dermatologia mesmo. Bom, a minha história com a dermatologia começou, na verdade, em 2015, final de 2015, quando eu me formei, e fui trabalhar num PSF, numa cidade pequena, perto de Sete Lagoas, chamada Inhaúma. E ali existiam muitas demandas, muitos pacientes com questões dermatológicas negligenciadas. E isso me despertou um interesse, sabe? Isso ficou no meu coração por um tempo. Eu fui fazer residência de clínica médica, entendia que esse era o melhor caminho. Também gostava muito do cuidado de pacientes graves, mas nunca deixei de estudar a dermatologia, né? Terminei minha residência de clínica médica na UFVJM, Diamantina. Continuei os meus estudos em dermatologia e fiz uma especialização em dermatologia pelo IPMED de Belo Horizonte, de 2 anos, né? E assim, eu acho que a minha experiência na clínica médica também foi muito importante para que eu tivesse hoje a desenvoltura, o conhecimento que eu tenho para questões dermatológicas. Porque a pele é o maior órgão da pele e muitas vezes ela é a fonte de manifestações de doenças sistêmicas, né? Onde a clínica vem me auxiliar. Sim, e falando de pele, como eu posso diferenciar uma mancha de sol com melasma? Então, a mancha de sol, assim, de uma maneira geral, muitas coisas podem ser chamadas de mancha de sol, mas o que de fato a gente considera como manchas de sol são os lentigos solares, ou melanose solar, que é uma condição que normalmente acontece com um fotodano avançado, então com pacientes que se expõem muito ao sol, sobretudo aqueles com pele mais clara, né? E que tende a ocorrer ao longo da vida, né? Ser mais proeminentes quando o paciente é idoso. São aquelas pintinhas que a gente vê muito, né? Nas mãos, né? No dorso dos braços, na região de colo, no rosto. E essas são os lentigos solares, né? Que têm uma importância por, inclusive, em algumas situações poderem se tornar câncer de pele, né? Que é o lentigo maligno melanoma. Embora seja infrequente, é uma condição mais grave. O melasma já não é uma mancha, né? É uma desordem da pigmentação que antes a gente entendia só como causadora de uma lesão de pele pigmentada, né? De uma mancha. Mas hoje a gente sabe que o melasma ele tem uma origem também hormonal, ele tem aspectos imunológicos muito bem definidos, né? Por isso que é considerada uma doença inflamatória, onde o paciente ele tem melanócitos, que são as células produtoras da melanina, que é o pigmento da pele, mais ativos, né? Então não é que ele tem um número maior de melanócitos, mas esses melanócitos funcionam de uma forma anormal. E junto com eles a gente tem uma desordem do colágeno, então a gente tem uma maior predisposição a envelhecimento, a flacidez nessa pele. A gente tem uma desordem da barreira cutânea, então é um paciente que tem uma predisposição maior a ressecar, a perder água através da pele, né? E a inflamar essa pele. Então é uma condição multifatorial, muito mais complexa do que se pensa. Sim. Então, nem toda mancha ela é um melasma. Exatamente. E o melasma não é só uma mancha. E normalmente, qual que é o fator de risco do melasma? Olha, o principal fator de risco é o sexo feminino, né? Não é uma doença exclusiva das mulheres, mas é absurdamente mais prevalente no sexo feminino. Fototipos 3 e 4 também são um fator de risco. A gente tem uma divisão de fototipos de acordo com como a pele se comporta diante do sol e a tonalidade, né? Os 3 e 4 são aquelas mulheres que nem são tão brancas, nem tão morenas, né? Então, é o fototipo mais prevalente
no Brasil, por conta da nossa miscigenação, né? E por isso que o melasma é tão frequente para a gente. Outro fator de risco é a questão hormonal, por isso que é uma doença que é mais prevalente na idade fértil, né? Que tem tanta relação com suplementação hormonal, com anticoncepcional oral e com a gravidez, né? E outro fator de risco também importante é a exposição solar, viu? Então, assim, você pode ter aquela predisposição genética, que também é importante, mas a exposição solar e essas condições externas interferem no desenvolvimento da doença. Sim, e até para falar sobre essa questão assim de gravidez, a gente já ouviu muito falar assim, a mulher quando ela engravida, ela tem de ter manchas. Pelo menos na minha criação, eu já escutei muito falar assim, se você engravida de menino homem, você tem a chance de ter mais. Isso é um mito? Isso é um mito, né? É assim, na verdade não tem embasamento científico nenhum. E se fosse fazer algum sentido, faria até mais sentido com a gravidez de menina, porque o hormônio feminino é o que predispõe a ter melasma. Mas não existe correlação definida na literatura disso. Existem algumas coisas em relação à gravidez que aumentam o risco. Então, assim, a gente sabe que mulheres que engravidam mais tarde, elas têm uma predisposição maior de desenvolver melasma na gravidez. Mulheres que têm mais gestações também, porque quanto maior o número de gestações, maior o aumento daquela taxa hormonal ali, né, durante o período. Isso, e outra coisa que é fundamental, tem um estudo que foi feito com 953 mulheres, que mostrou que a prevalência de melasma foi de 50% nas mulheres que não usaram protetor solar durante a gravidez e caiu para 2,5% a 3,5% nas que utilizaram. Então, assim, o protetor também faz muita diferença, né? O cuidado com a pele antes de que ela se desenvolva. E não é qualquer protetor, né? Não, não é qualquer protetor. Né? Tem que passar pela consulta e identificar qual que é o tipo de pele. Você consegue explicar isso melhor? Consigo. Na verdade, assim, o fator de proteção é importante, né? Então, é ideal para o rosto ele seja acima de 50, que seja num tipo apropriado para o seu tipo de pele, né? Então, assim, existe uma gama de protetores solares, eu já até expliquei em um outro vídeo nosso sobre a questão dos filtros químicos, físicos, mas o que eu vejo que é o principal ponto em relação ao protetor é a quantidade utilizada, né? É preciso que a gente utilize uma quantidade que seja suficiente para poder cobrir aquela mancha, então por isso que a gente acaba preferindo os protetores com cor, né? A menos que o paciente realmente não tolere, e que reaplique esse protetor e aplique a quantidade correta. Uma forma prática é a regra dos 3 dedos, né? Então, você passa ali pelos seus 3 dedos e essa é a quantidade que você deve aplicar a cada passada. Eu falo muito com minhas pacientes o seguinte, que produto de skincare é para durar, mas o protetor solar não é para durar. Se o seu protetor solar está durando, é porque você não está aplicando da maneira correta e na frequência correta. Sim. E existe mais algum mito dentro da dermatologia? Muitos, né? Muitos mitos, mas assim, vou enumerar assim alguns, né? Um deles, que eu acho que é bem prevalente, é a questão de que lavar o cabelo todos os dias faz mal, né? Já ouvi muito que falar a maior frequência de lavagens da cabeça seria prejudicial para o fio, aumentaria a predisposição para a queda. Isso é completamente inverídico, tá? A gente tem que entender que o couro cabeludo é uma estrutura da nossa pele como qualquer outra. Nós não passamos ou não deveríamos passar mais de um dia sem lavar nossas mãos, né? Sem lavar as axilas, sem lavar a parte íntima. Tampouco a gente não deveria passar tempo sem lavar o nosso couro cabeludo, que é produtor de sebo, de oleosidade. E quanto mais oleoso aquele couro cabeludo estiver, menos saudável o cabelo vai estar. Outro mito é que creme resolve ruga, né? Sim, pode até melhorar a aparência delas, mas a gente não tem nenhum creme anti-idade que vai desaparecer com rugas, né? E shampoo tem o potencial de ser anti-queda, né? Que é outra coisa, a gente vê aí muita propaganda, shampoo anti-queda. O shampoo permanece muito pouco tempo no couro cabeludo para poder desempenhar esse papel.
E na imensa maioria das vezes, a queda está relacionada a alguma condição de doença. Então, não vai ser um shampoo que vai resolver, né? De que pele oleosa não precisa de hidratação, né? Isso é uma coisa também bem comum. E assim, o céu é o limite, né? Que você, por exemplo, você usa um protetor com cor, você não tem que lavar a sua pele como se você tivesse usado uma maquiagem, porque aquilo ali é uma base, né? Tem pigmento, então pode obstruir os folículos, pode fazer com que sua pele fique mais oleosa, com cravos, se você não limpar da maneira correta. Enfim, principalmente assim, as redes sociais, elas ajudam em muita coisa, mas às vezes trazem também muitas informações equivocadas, né? Sobre o cuidado com a pele. Sim. E sobre o melasma, procedimento. Procedimento versus melasma. O que você tem a me dizer? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: no melasma, a gente tem que priorizar um tratamento de dentro para fora, né? Se a gente está diante de uma condição que é inflamatória, que nós sabemos que é inflamatória, simplesmente chegar e resolver a questão do pigmento aqui, sem tratar aquela doença lá internamente, vai fazer com que esse rebote seja ainda maior. Então, existe uma tendência cada vez mais real de agredir menos a pele com melasma, então evitar procedimentos que sejam muito abrasivos, muito agressivos, né? E aí eu falo de lasers extremamente agressivos, de peelings agressivos, né? De clareadores de passar no rosto agressivos e por um tempo grande, e optar cada vez mais pelo cuidado ali diário, né? Por um foco ali em reduzir a inflamação, muitas vezes inclusive com tratamento oral associado, com uma vida saudável, porque a gente sabe que o açúcar piora o melasma, que a falta de sono piora o melasma, né? Que não adianta, né, o paciente querer passar 1 milhão de vitaminas, de nutrientes no rosto sem nutrir o corpo, né? E outra coisa que é assim muito crescente assim atualmente é a ênfase na medicina regenerativa para tratamento melasma. Então é a utilização do PDRN, dos exossomos, de uma maneira menos agressiva possível para poder ajudar a restaurar aquela pele. Sim. E você conseguiria deixar uma dica, um conselho para as mulheres, os homens que estão nos assistindo, talvez tenha, né, essa questão com melasma, não descobriu ainda se realmente é uma mancha, se é um melasma? Sim, eu tenho algumas, pode? Pode. A primeira delas, assim, sinceramente, procure um bom dermatologista. Invista seu dinheiro nisso, porque isso vai te poupar de gastar com produtos de skincare que são inapropriados para o seu rosto, de fazer procedimentos que possam piorar uma condição de pele que você tem. E o melasma, ele não é só melasma que dá essa aparência dessas manchas na pele. Então, existem outras condições sérias, né, como o líquen pigmentoso, que também podem dar essa aparência, e somente um profissional experiente, né, capaz ali de discernir, vai poder orientar o paciente da melhor forma. Então, às vezes, o gasto com uma consulta médica e com um acompanhamento economiza o paciente de desperdiçar dinheiro, né? A segunda coisa, investir em estímulo de colágeno. Hoje se sabe que o melasma, como eu já falei anteriormente, é uma doença que a gente tem uma redução na produção do colágeno e uma degradação desse colágeno de forma mais acelerada. E que investir na produção desse colágeno melhora a aparência da doença, reduz a inflamação. Então, por isso que é tão importante bioestimuladores, né, e uma vida saudável também para que você perca menos colágeno. E a terceira coisa é valorize sua pele, use protetor solar, se hidrate, entenda que isso é uma forma de amor, não é uma prioridade menor na vida. Nós mulheres, a gente tem a mania de achar que a gente é errado se priorizar, né? A gente coloca os filhos na frente, coloca a família na frente, muitas vezes o trabalho, e a sua pele é um dos bens mais preciosos que você tem. Quanto mais cedo você cuidar dela, menor o gasto e os problemas que você vai ter.
Uma dica importante também é sobre o autoexame, né? A gente fala do autoexame das mamas, mas observar a sua pele, né? Verificar os sinais que ela te dá, se tem surgido pintas novas, né? Como é que está a hidratação dessa pele, porque o câncer de pele, o melanoma, é o câncer mais frequente no nosso meio. E a ida ao dermatologista, a atenção com esse órgão que tem a vantagem de ser aí a amostra, né? Pode nos garantir um tratamento precoce, evitar complicações mais sérias, aumentar a nossa qualidade de vida e a nossa autoestima. Onde as pessoas podem te encontrar para acompanhar o seu trabalho? Bom, sendo muito honesta, eu sou uma pessoa bem low profile, né? Como todo mundo, meus pacientes sabem, mas eu estou no Instagram, vocês podem me procurar, doutora Maria Fernanda Mourão. Aqui na Avantimed também, todas as semanas, né? Eu resido em Capelinha e terei o maior prazer de atendê-los da melhor forma, né? Sem negligenciar questões que são sérias, mas sem menosprezar a beleza, que também é uma coisa importante para a gente, a autoestima. Então, estou por aqui. Ótimo. Com isso, a gente se encerra hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, doutora Maria Fernanda. Se cuidem, gente. Se priorizem, tá? Até mais. Tchau, gente.